Muito bem, chegamos aqui à nossa sétima questão. Já falamos bastante sobre planejamento sucessório, conflitos familiares e sucessórios, herança digital. Então agora a gente vai trabalhar a seguinte questão: qual é a importância da análise da situação e dos contextos familiares do planejador para que se possa fazer um planejamento sucessório eficaz? Professora Silvia? Fernanda, sabe que aqui assim me mostra a suma importância da participação de um advogado que tenha plena experiência, consciência e conhecimento do direito de família ao participar de um planejamento sucessório. Eu já me deparei, não uma nem duas, muitas vezes, com planejamentos estruturados em holding, em doação, em partilha em vida e tudo, sem que se tivesse feito a lição de casa. Como diz a Fernanda Barreto, a anamnese daquela família, como um médico mesmo, né? Antes de eu fazer a instrumentalização, eu tenho que ver como é que está ali, onde eu vou, o terreno que eu vou pisar. Por quê? A gente tem questões que envolvem, às vezes, a conjugalidade do planejador, que interferem absurdamente no planejamento. Então, eu tenho um regime de bens que pode ser inadequado ao que se está fazendo naquele momento com o planejamento sucessório. Eu tenho situações que envolvam separações de fato super longínquas que não são tratadas e ficam lá esquecidas e que isso é muito comum, né, para quem está no dia a dia. Muitas vezes você vê as pessoas passam 10, 12, 20 anos separadas de fato sem regularizar aquela situação, sem fazer uma partilha, fez um divórcio, uma separação judicial e deixou aquilo sem fazer o divórcio, sem fazer a partilha por muito e muito tempo. A gente se depara com uniões estáveis sem regulamentação, e não é união estável de quem tem uma casa e um carro para dividir, não. É união estável de quem tem bilhão. Então, a pessoa vive em união estável e não sabe, ou não quer ver que vive, né? A pessoa, e o que é muito comum, às vezes, no casal, um vive em união estável e o outro não, né? A gente se depara isso em algumas circunstâncias. Então, uniões estáveis que não estejam regularizadas, namoros longos, em que não há uma clareza com relação ao namoro, né? A professora Marília Xavier fala sempre isso: o namoro de hoje, ele é um fim em si mesmo. Ele não é mais o que era antes, namorava, noivava, casava. As pessoas namoram porque elas namoram e ponto, só isso. Né? Ou tudo isso. E estes namoros muitas vezes não são regularizados por meio de um contrato que possa trazer clareza para aquela relação, para que possa, olha, diante dessa estruturação, eu não terei problemas depois. E a gente tem questões com relação à parentalidade também. Então, muitas vezes, se faz todo um planejamento muito bonito, muito bem organizado. Quantos filhos você tem? 2. Aí vai a esposa e vai o marido. Quantos filhos? 2. Aí, quando você terminou de instrumento... Doutora, eu preciso contar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu tive um filho, mas olha, eu nem registrei, viu? Então tá tudo resolvido. Então, veja, aqui sem fazer nenhum tipo de julgamento moral com relação a reconhecimento ou não, essas questões aí, depois cada um se entende com o seu travesseiro, mas aqui a gente tem que pensar que, às vezes, em vida pode até não fazer sentido mexer nessa situação, porque tem outras questões sem julgamentos, mas eventualmente para um testamento faz todo sentido fazer esse reconhecimento e contemplar já este filho, esta filha, num planejamento sucessório. Não adianta fazer tudo bem redondinho para ser anulado depois. Então, há questões com filhos socioafetivos. É ou não é filho? É ou não é uma relação que traga para aquele filho, para aquela filha, consequências também sucessórias? Então, a gente tem que pensar no planejamento como um ato, eu digo sempre trifásico, né? Um primeiro de organização da família, um segundo de planejamento propriamente dito e um terceiro de instrumentalização. E sem fazer essa organização do tronco planejador e dos ramos que saem do tronco, então os filhos, os netos, os casamentos dos filhos estão no regime adequado, os netos que receberão serão contemplados de alguma forma que sejam menores, os bens deles serão administrados pelos pais em regime de usufruto legal. Então tem uma série de desdobramentos que a gente só consegue visualizar fazendo um planejamento com essa análise também da família. Não dá para simplesmente a gente começar a instrumentalizar sem arrumar a casa antes, né? Perfeito. Muito interessante, eu me lembrei de um caso que a gente tem que
é uma situação em que tem herdeiros em estados diferentes. Eram todos brigados entre si. E a gente sabe que existem herdeiras em Santa Catarina, mas elas se recusam a dar o endereço, a localidade. Então, tá travado o inventário judicial, porque a gente indicou que tem as herdeiras, mas elas não querem colaborar. Olha que interessante, né? Então, por isso é bem interessante. Os contextos familiares, inclusive, de atualização das informações, do paradeiro das pessoas, né? Enfim, talvez se tivesse tido uma mediação para explicar, olha, cada um, vocês são condôminos, né? Vocês precisam contribuir, pelo menos com o nível de informação, para que as pessoas possam avançar, porque senão vai ficar essa irregularidade patrimonial tão marcante, né? E eu fiquei pensando, a partir de tudo que a gente conversou aqui, de repente fazer um longo checklist, né, para advocacia, para defensoria e principalmente para as pessoas, né? O que eu preciso organizar pessoalmente para um planejamento e o que é que a advocacia também tem que estar, então, ali bem atenta para considerar quando a gente for pensar no tema do planejamento sucessório. Muito bem? Bom, com isso nós finalizamos aqui. Eu vou passar então agora para cada um para suas palavras finais. Se tiver alguma intenção, algum destaque, vai ser uma honra escutá-las. Começando com a professora Carla. Bom, primeiro eu agradeço aqui a possibilidade de nós dialogarmos com pessoas assim tão maravilhosas quanto vocês. É só essa a minha mensagem. Eu também agradeço essa oportunidade. Eu sempre digo que para mim é um aprendizado cotidiano e revigorante cada vez que eu posso estar com vocês, porque a gente sempre ganha, a gente sempre aprende, né? E ouve coisas que nem passaram pela nossa mente, vão fervilhando nos estudos que a gente precisa fazer desse aspecto. E eu gostaria de trazer aqui, nessa nossa finalização, a importância de começarmos um olhar para o profissional advogado, para a profissional advogada, como alguém que está ali para te ajudar a não deter conflitos. Falávamos disso em outros eventos, que o advogado ele não pode mais ser aquele profissional que você procura depois que o problema está instalado. Às vezes não tem jeito, o problema se instala e você precisa procurá-lo. Mas é preciso que nós olhemos para o advogado como um profissional que tenha de estar presente na nossa vida antes do problema acontecer. Uma advocacia que seja mais colaborativa, que seja mais preventiva e menos repressiva. E quando a gente trata da figura do planejamento sucessório, é esse o potencial, é esta ideia que a advocacia pode entregar para você. Procurar um profissional que te ajude, começando com uma anamnese, começando com o estudo do seu grupamento familiar e entendendo, sobretudo, que, por vezes, as pessoas, principalmente focadas em grandes propriedades, quem tem grande patrimônio, às vezes olha para a questão familiar e para a questão sucessória como se ela fosse de menor importância e, muitas vezes, a gente ouve, não é? Depois que eu morrer, eles que se virem. E não é bem assim que as coisas se resolvem, muito pelo contrário, às vezes toda uma construção de vida, tudo aquilo que você projetou, que você construiu, que você aviventou, se destrói em brigas homéricas durante anos e anos numa judicialização. Então, olhar para o profissional advogado, fazer um planejamento de vida e nele incluir o seu planejamento sucessório, eu acho que é a melhor oportunidade que você dá para si e entrega para os seus. Então, procure o seu advogado, pense nisso. Se ele não for um especialista, porque é importante que o seja, eu espero que ele possa lhe indicar, ou procure um especialista, de maneira que você deixe toda essa plataforma minimamente organizada. É impossível organizar tudo, a legislação muda, os contextos mudam, mas é possível fazer esse planejamento e pensar que o planejamento ele pode ser alterado quando você quiser, né? Não é alguma coisa que você vai fazer em definitivo e nunca mais vai poder mexer nela. Mas começar a pensar nisso, estruturar isso, fazer como trouxe a professora Silvia, olhar para a árvore e ver os ramos dessa árvore e começar a organizar, é de suma importância. E eu acho que isso fica para a questão familiar, para a questão sucessória, especialmente porque essas duas questões elas vão envolver todas as outras questões da sua vida. E aí você consegue solucionar as questões de maneira mais transparente, mais clara, mais eficaz do ponto de vista econômico e patrimonial, inclusive. Eu agradeço, meninas, pela oportunidade, viu? Estar com vocês é sempre excelente. Obrigada, Isabela. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. A OAB, através da Escola Superior de Advocacia, que eu entendo como mais um pulmão da Ordem dos Advogados, porque aqui a gente respira conhecimento, transmite conhecimento e estimula isso para toda a advocacia. Um conhecimento que tem que ser teórico,
técnico e prático, e aqui promovendo aí a necessidade do brasileiro poder se planejar realmente na morte, porque culturalmente ele não faz isso. Então, o debate sobre o planejamento sucessório nos faz entender como profissionais de que vamos continuar trabalhando com o cenário tradicional, que é aquele em que o brasileiro realmente não se planeja, porque isso é cultural e não vai mudar de uma hora para outra. A gente vai estimular isso como profissional da área, mas ainda vamos receber demandas como esses exemplos polêmicos, mas que acontecem o tempo inteiro nos nossos escritórios de advocacia, que são os exemplos aqui que a professora Silvia pontuou, como muito a família paralela, aí só descoberta numa morte, ou também a questão de multiparentalidades e socioafetividades em que ele não resolveu isso antes. Então, nós vamos continuar trabalhando também com a versão que é aquela em que nós vamos estar envolvidos já dentro do litígio. Então, o bom profissional do direito das sucessões é aquele que vai conseguir arquitetar esse planejamento sucessório da maneira mais humanizada possível, porque em todos os exemplos que nós utilizamos aqui, nós vimos a necessidade não só de arquitetar isso de maneira matemática, mas de realmente ter esse espírito humano na hora de atuar no direito das sucessões. Então, o afeto ele é um valor jurídico e ele precisa também estar dentro do seu exercício profissional. Muito obrigada. Professora Silvia. Foi um prazer imenso estar aqui nessa mesa entre titãs. Foi um quinteto aqui que fiquei com quentinho. Foi realmente muito, muito interessante. E fica aqui também a minha fala para os advogados e as advogadas, para que não se comprometam e não imaginem que um planejamento sucessório é feito só. Então, a gente tem que pensar também com um espírito de colaboração, porque nenhum advogada sabe sozinho tributário, societário, família, sucessões, com a profundidade que é necessária para que a gente faça um planejamento sucessório. Então, não tenha vergonha em ter um colega que lhe auxilie para esse trabalho. Pelo contrário, isso amplia a sua rede de afinidades, amplia o seu networking, faz com que o seu escritório tenha, de fato, uma postura bastante responsável quando está tratando de planejamento sucessório. Foi um prazer imenso, Fernanda, estar aqui, já me convidando para que a gente volte e façamos outros encontros, porque realmente foi muito rico. Como disse a Flávia, a gente sai com a cabeça fervilhando. Muito obrigada. Obrigada também. Já está, então, renovado o convite. Vamos só pensar em mais um tema. Será uma alegria estar com vocês. Então, finalizamos por aqui.